Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. E Jango foi derrubado. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras. Vou te dar a ideia do que foi o aparelho de repressão policial política montado durante os anos do regime militar. Eu calculo que cerca de 500 mil pessoas integraram esse sistema formidável de repressão policial política. Todo esse sistema se comunicava. Era o CENIMAR, era o CISA, era o CIEX, era o SNI, eram as polícias federais, eram as polícias civis, eram os ministérios das Forças Armadas, eram os ministérios civis. Todas essas estruturas de governo, desde o governo federal, desde a presidência da República até o último policial do Estado, integravam este aparelho de repressão. Curitiba, 10 de julho de 1991. Estes homens, testemunhas do mais severo período de repressão política no país, abriram ao público os arquivos da Delegacia de Ordem Política e Social do Paraná, a temida DOPS. Por decreto, o governo paranaense garante a cada cidadão o direito a conhecer tudo que o sistema de informações do Estado reuniu a seu respeito. Além das fichas e fotos, a abertura da DOPS revelou a existência de uma cela camuflada, atrás de um armário embutido. Neste autêntico calabouço, úmido e sem comunicação, foram torturados e mantidos em cativeiro diversos presos políticos. Quando a passagem secreta foi revelada, alguns desses presos fizeram uma dolorida viagem ao passado. Essa cela camuflada por esse armário, que aí se encontra, mostrou, claramente o que poderia ser feito, o que era feito naquela época, o que eles faziam, botavam 2 latas de leite de Nestlé, latas de leite condensado, cortado, com a borda cortada, e a gente pelado, descalço, em cima das latinhas, com a sola em pé, em cima, amarrado com o braço atrás e curvado, sem se posicionar, sem poder se mexer. E qualquer movimento nosso era o cacetete deles, que dá uma cacetada, para não se mover. E a gente sente aquela lata penetrar na carne em pé da gente. E a gente começa a se amortecer ali. Aquela é a primeira sessão. Dali eles vão para o afogamento, numa banheira, com água. Então você joga ali dentro, começa aquela sessão de afogamento. Você ali naquela sessão de afogamento, acompanhado pelo médico deles, grande médico. E o médico deles vai acompanhando você, o seu estado físico, o seu estado de saúde, para ver se você não morre na mão deles, ali naquele momento. Então é pendurado no pau de arara, aquele pau de arara, também completamente sem roupa, e começa a sessão de choque elétrico e água, eles vão jogando água com a mangueira, no corpo todo para a corrente de voltagem, que eles vão dando aquele choque, passar por dentro de todo o seu corpo. As 62 mil fichas amareladas pelo tempo e as 10 mil pastas estão agora nesta sala, no Arquivo Público do Paraná. Dentro de 28 armários de aço está a memória da repressão política no país, desde o Estado Novo até os governos militares. O registro político mais antigo data de 1936. É a ficha de Reinaldo Tá, um construtor de Ponta Grossa taxado como comunista. A partir daí, o serviço de inteligência cresceu e passou a captar todas as movimentações intelectuais e políticas que influenciaram o país.
diversas pastas estão relacionados e suspeitos de terem colaborado com o nazismo ou o fascismo. Na realidade, bastava ter um sobrenome italiano, alemão ou japonês para estar na mira do Estado Novo, um governo autoritário encabeçado pelo presidente Getúlio Vargas. Reuniões de nazistas como esta, no Clube Concorde, em Curitiba, eram acompanhadas atentamente. As pastas provam que o Estado Novo se preocupava também em controlar as informações que vinham de fora, através das ondas de rádio. Nessas listas estão os imigrantes que tiveram seus aparelhos confiscados durante a guerra. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt. A abertura das fichas reacendeu a discussão em torno da passagem do médico nazista Joseph Mengele pelo Brasil. Conhecido como Anjo da Morte, Mengele fazia experiências genéticas com crianças e mulheres grávidas durante a Segunda Guerra. Registros encontrados nesse arquivo indicam que ele teria morado no Paraná em 1968. Mengele é citado nestas pastas como Josef Kanat, um obscuro médico tcheco que teria clinicado em Mamborê, oeste do Paraná, no final dos anos 60. A revelação fez ressurgir a discussão sobre a presença nazista em algumas cidades paranaenses. Os escritores foram especialmente visados pela censura do Estado Novo. Mesmo um livro infantil como Peter Pan, de Monteiro Lobato, mereceu uma atenção especial do governo, que chegou a mandar retirá-lo das prateleiras. A justificativa do procurador do Tribunal de Segurança Nacional diz em um de seus trechos: é do programa do Estado Novo a formação de uma juventude patriótica e continuadora da tradição cristã, unificadora da pátria, na frase do presidente Getúlio Vargas. Ora, todo e qualquer escrito capaz de desvirtuar esse programa é perigoso para o futuro da nacionalidade. O nosso mal até aqui foi justamente dar liberdade excessiva aos escritores, quando é o livro o mais forte veículo de educação. Nas gavetas estão misturadas fichas de absolutos desconhecidos e personagens ilustres, como o pensador francês Jean-Paul Sartre, o revolucionário Che Guevara e o comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes. Nós temos aí nas fichas muitos casos de pessoas que pediam certidões para fazer concursos públicos e simplesmente eram indeferidas à própria certidão. Você não podia nem fazer concurso público. Você não podia ser professor, não podia ser promotor, juiz, não podia ser advogado do Estado, engenheiro, qualquer servidor do Estado, em qualquer atividade, ou mesmo de firmas das estatais, ou de empresas públicas. Então, havia todo um trabalho para impedir e isolar esse cidadão e a sua família e seus amigos na comunidade. Isso feito através de processos muito sofisticados. Não era mais a presença física só do espancador, do torturador, mas agora através de todo um processo sofisticado de administração pública. O comunismo foi o alvo principal do Serviço Nacional de Informações. Basta examinar as fichas do arquivo da DOPS do Paraná para concluir que o SNI, controlado pelo Exército, foi o principal alimentador dos fichários espalhados pelo país. As informações não vinham apenas de dentro dos quartéis e delegacias. De todas as esferas da sociedade, transpirava a delação e o medo imposto pela ditadura. Dentro das universidades, nasceram núcleos de delatores que não pouparam o movimento estudantil. Um dos delatados é o médico José Ferreira Lopes, que nesta foto feita em 68 aparece enfrentando a PM com um estilingue em pleno campus da Universidade Federal do Paraná. Quando eu estava folheando os arquivos, eu tive assim uma grata surpresa, que foi identificar a estrutura da Universidade Estadual de Londrina e como é que ela funcionava de uma forma institucional, como fosse um órgão de repressão. E eu até fiquei surpreso também, porque até quando manusei as fichas, eu vi, por exemplo, no meu caso, informações de outros estados. Então existia, sem dúvida, assim, canais, que fluíam do estado para outro. O cidadão que estava aqui tinha passado por São Paulo, ou tinha passado por Minas, ou qualquer estado do país, ele era devidamente informado. Tem algumas coisas interessantes, inclusive a abertura de entrada da universidade, entendeu? De cidadãos, que se tornaram universitários, que não tinham condições de ser universitários, foram aprovados no vestibular com o compromisso de servir como dedo duro.
Nem mesmo os exilados estavam livres da perseguição. Nas pastas que contém o dossiê do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, está um documento oficial da Embaixada Brasileira no Uruguai. Em 8 páginas, um diplomata descreve as atividades de Brizola e seus colaboradores no exílio. Datado de 1966, o documento foi distribuído à 5ª Região Militar e, posteriormente, ao resto dos aparelhos repressores do país. A ditadura na América Latina foi realmente uma ditadura que usou os métodos antigos e também os métodos psicológicos mais modernos. Foi refinada. Foi realmente uma ditadura traiçoeira. Agora, o que nós podemos fazer? 3 coisas essenciais. Eu vou nomear uma. Organizar grupos em todos os países que se comunicassem constantemente. Através de pombo-correio, através de reuniões secretas nas fronteiras. E assim nós tínhamos 12 grupos na Argentina, um no Uruguai, no Chile diversos, no Paraguai também. Por exemplo, um soldado que estava junto aos presos torturados, era um jovem soldado, ele vinha às escondidas para mim e me trazia a relação dos nomes. No dia seguinte eu estava com o general-chefe de São Paulo e do Mato Grosso dizendo: o senhor está torturando tais e tais e tais e tais pessoas. Ele disse: como é que o senhor sabe? Eu sei porque alguém me comunicou. E é verdade. E se o senhor não desistir da tortura, eu vou levar isto à imprensa estrangeira. O principal da história da ditadura militar e da repressão, da tortura, do desaparecimento de pessoas, ainda não foi contado. Vai ser certamente contado pouco a pouco. Em dezembro de 1990, foi reaberta uma gigantesca vala comum clandestina no cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo. Sob a terra, se escondia mais um capítulo vergonhoso da história do Brasil. Entre as ossadas de indigentes estavam as de pessoas desaparecidas do regime militar. Com a abertura dos arquivos da DOPS no Paraná, pesquisadores paulistas acharam novos e importantes documentos. Documentos que podem ajudar a iluminar um pouco mais a escura versão oficial para os desaparecimentos políticos no país. O deputado catarinense Paulo Stuart Wright, caçado em 64, desapareceu durante a ditadura. O governo sempre negou o envolvimento no episódio. Porém, esse boletim informativo e confidencial do Exército Brasileiro, datado de 1978, informa em sua 9ª página que Paulo Stuart Wright já havia morrido. Este prontuário pode ser visto como a primeira e única comprovação oficial da morte de Paulo Stuart Wright. Não é fácil a luta dos familiares dos desaparecidos. O desaparecido é como se fosse uma pessoa que evaporou. O governo, o Estado, não tem a menor responsabilidade na prisão, no que fez com essas pessoas, no tipo de tratamento que deu. E quando matou essas pessoas, o Estado diz que elas sequer foram presas. É por isso que até hoje as famílias dos desaparecidos andam em busca de esclarecimentos. Dos 144, 66 são da guerrilha do Araguaia, daquele movimento armado que houve no Araguaia. 66 desaparecidos ali. Os outros 78 desaparecidos em cada canto deste país. Os órgãos de segurança sabem onde estão. E é por isso que um gesto, uma atitude, uma determinação de abrir esses arquivos para a sociedade, mais do que o dever, é uma obrigação de um político que quer transformar o Brasil e impedir a volta do Brasil, aquele Brasil que a gente conheceu da ditadura. Nós aprendemos com os nossos erros. E a primeira condição para que um erro se transforme em experiência é assumi-lo de maneira integral. A Polícia do Paraná assume os seus erros, torna pública uma experiência, incorpora na história com uma garantia: arquivos ideológicos nunca mais. Na luta pela liberdade somos todos irmãos. Não há diferença de nacionalidade, de língua, de cultura que possa limitar nossa identidade comum. Libertários. Todos irmãos nessa vontade de romper grilhões, de abrir as celas,
de libertar a consciência para que floresçam a criatividade e a inteligência. Não queremos heróis, não queremos ditadores. Queremos o homem inteiro, livre, capaz de remover muros de opressão. Nossa luta não tem tempo, não tem fronteiras. Somos iguais quando libertários. E a história do homem é a história da própria luta pela liberdade. Parar? Parar não paro. Esquecer? Esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Pago, embora seja raro. Mas o homem não tem avesso. E o peso da pedra eu comparo à força do arremesso. Um rio só se for claro. Correr sim, mas sem tropeço. Se tropeçar não paro. Não paro nem mereço. E que ninguém me dê amparo. Nem pergunte se padeço. Não sou nem serei avaro. Se caráter custa caro, pago o preço.